Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, e ler comigo do versículo 7 até o versículo 10. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Este é o apóstolo Paulo, relatando aos crentes ali de Coríntios a sua situação, o momento em que ele vivia, momento de enfermidade, de dor, né, como se fosse um espinho em sua carne, né, trazendo desconforto, trazendo aflição, não deixando ele esquecer em nenhum momento do seu sofrimento, da sua dor. Continua ele a relatar aos coríntios: ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Sim, o apóstolo Paulo dobrou os seus joelhos diante do Senhor durante 3 vezes. Ele clamou ali por aquele motivo específico, por aquele sofrimento, por aquela dor, por aquela enfermidade. Mas ele me respondeu, diz ele: a minha graça é tudo o que você precisa, Paulo, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Veja que experiência maravilhosa essa que o apóstolo Paulo deixa registrada para que eu e você pudéssemos hoje, no início deste novo ano, em meio a tantas dificuldades, a perspectivas sombrias, a falta de esperança em muitos momentos, em meio às lutas, em meio à pandemia, em meio à contaminação do Covid, em meio ao desemprego, em meio a tantos espinhos em nossa carne, podemos nos alimentar desta palavra, dos princípios aqui revelados, para enfrentarmos mais este ano, enfrentarmos todos os nossos desafios. Algo que chama a atenção no relato do apóstolo Paulo: este homem de Deus, este homem que vinha implantando igreja em todas as regiões, um homem que vinha fazendo a vontade de Deus, sofrendo pelo Evangelho, dando testemunho de Cristo. Este homem clama, ora, ele deixa isso registrado, ele implora ao Senhor pela cura, pela solução do seu problema, da sua dificuldade. E a resposta não é aquela que Paulo gostaria. Assim como eu e como você temos clamado, temos nos ajoelhado, temos suplicado por tantas necessidades, e nem sempre a resposta é aquela que nós almejamos. Oramos pela cura das enfermidades, e nem sempre os enfermos são curados. Nós oramos pela vinda do emprego, e nem sempre as coisas acontecem no momento em que
que desejamos. Nós temos clamado, né, pela paz dentro do nosso lar, e não vemos e enxergamos as coisas acontecerem, né, da maneira como tanto desejaríamos, tanto desejamos. Nós oramos pela vinda da vacina. Desde o ano passado, desde o início dessa pandemia, nós temos clamado, nós temos suplicado, e as coisas não acontecem como nós imaginamos que deveriam acontecer. São tantos os espinhos em nossa carne, tantas coisas que têm nos feito sofrer, e assim como Paulo, nem sempre nós vamos ver realizado em nossas vidas aquilo que nós desejamos, mas é formidável nós nos depararmos com um texto como este, quando Paulo, mesmo não tendo a sua oração atendida como ele gostaria que fosse atendida, a oração de Paulo foi atendida. Deus respondeu a oração do seu servo, do seu filho, porque Deus nunca nos deixa sem resposta às nossas orações. A minha graça é tudo que você precisa, meu filho, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. É essa certeza, essa resposta que soa nos ouvidos de Paulo e que faz com que ele supere todas as adversidades, que ele continue avançando, mesmo com o seu problema, mesmo com a sua dificuldade. O apóstolo Paulo vai dizer: portanto, eu me sinto muito feliz. Ele não se lembra mais dos seus problemas, das suas dificuldades, em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo, eu esteja mais sensível ao agir do Senhor, esteja com os meus olhos mais abertos, os meus ouvidos, né, também aguçados, para ver, para ouvir a manifestação do poder de Deus. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, por todos os problemas, por todas as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, quando eu me vejo impotente, quando eu vejo que não há força dos meus braços, quando eu não tenho mais forças para reagir às dificuldades, os problemas, quando eu me vejo completamente dependente do Senhor, então tenho a força de Cristo em mim. Deus age, meu irmão e minha irmã, assim como agiu na vida do apóstolo Paulo. Ele age também na minha vida, na sua vida, mesmo quando os nossos pedidos não são atendidos conforme nós queremos, conforme nós desejamos. Mas precisamos entender que Deus é soberano e Ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. Por isso, Paulo descansa no Senhor, diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades, mas ele sente na sua alma, no seu ser, a força que Deus lhe dá. Sim, não é mais a força do apóstolo Paulo, não é mais o que ele pode fazer, porque fica claro, fica nítido que ele não pode, mas ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Quem fortalece Paulo é Cristo. Quem me fortalece é Jesus Cristo. Quem te fortalece, meu irmão e minha irmã, é Deus. Nós somos fortalecidos no Senhor e pelo Senhor. Por isso podemos enfrentar todos os nossos desafios. Podemos enfrentar a doença, podemos enfrentar a desagregação familiar, podemos enfrentar o desemprego, podemos enfrentar esta pandemia, podemos enfrentar até mesmo a morte, o nosso último inimigo, porque nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a nossa fonte de força, aquele que nos recarrega, assim como os nossos celulares precisam ser recarregados. Nós
precisamos estar constantemente ligados nesta nossa fonte de força, que é Cristo Jesus, que é o nosso Deus, o nosso soberano, o nosso Senhor e o nosso Salvador.